Revelado o incrível ato do mecânico que transformou a vida da milionária, aquela que ria. Em uma manhã ensolarada de São Paulo, Marina, com seu vestido de marca e cabelo impecável, se via dentro de seu carro luxuoso, apertando o botão do motor que teimava em não funcionar. Os minutos se arrastavam enquanto ela esperava a assistência. Nervosa, ela visualizava a reunião importante se esvaindo. "Por que eu não tenho um carro que funcione?" reclamou entre dentes, sem perceber que o destino tinha uma surpresa a lhe oferecer. Em questão de tempo, o carro de Marina foi rebocado para uma oficina praticamente ao lado, a oficina onde Carlos, o mecânico de 35 anos, trabalhava. Carlos, sujo de graxa e com um sorriso acolhedor, se aproximou do carro e logo percebeu a expressão arrogante de Marina. "Claro que você não entende nada sobre carros", ela pensou, observando-o com desdém. No fundo, sua máscara de riqueza e status era um escudo contra as inseguranças que a consumiam. "Ser rápido e eficiente, entendeu?" ordenou Marina, sua voz alta ecoando no ar como uma faca cortando um silêncio que já era torturante. Mas enquanto Carlos examinava o veículo, um movimento inesperado fez com que um balde de óleo derramasse sobre o chão, escorregando algumas das ferramentas. "Merda!" exclamou Carlos, um pouco envergonhado. Isso não era para ter acontecido. O acidente forçou Marina a esperar mais tempo do que havia imaginado. E assim, uma conversa começou. Carlos, com um detalhe inspirador na voz, começou a contar como havia se tornado mecânico, suas noites sem dormir e o esforço incessante para proporcionar o melhor para sua esposa e filhos. Marina, aos poucos, se permitiu ouvir. Ela percebeu que cada palavra que saía da boca de Carlos trazia a essência de tudo que ela sentia faltar em sua vida: sinceridade e conexão. O coração dela começou a disparar quando ele falou sobre querer dar um futuro melhor para a família. Era ali que a verdadeira riqueza se encontrava. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. No decorrer da semana, Marina começou a retornar à oficina, sempre com dúvidas sobre seu carro. No fundo, ela sabia que não era apenas sobre o automóvel. Era sobre encontrar uma parte de si que estava perdida diante da pressão para manter um status que não fazia mais sentido. Cada história compartilhada com Carlos a fez refletir mais sobre suas próprias escolhas. Como ela poderia ter tudo, mas se sentir tão sozinha. Enquanto isso, Carlos lutava com seus próprios dilemas. Ele se sentia atraído por aquela mulher tão diferente dele, mas ao mesmo tempo, sua família exigia sua atenção e dedicação. A luta entre o que podia oferecer a Marina e o que precisava fazer pela própria família se tornava mais intensa a cada dia. Até que, de repente, um evento inesperado ocorreu. A oficina enfrentou uma crise financeira. Carlos, exausto, sentiu o peso do mundo em seus ombros. E agora, o que Marina faria? Será que ela usaria sua influência para ajudar aquele mecânico que havia transformado sua perspectiva de vida? Com o coração acelerado, Carlos observava as mudanças no olhar de Marina enquanto uma decisão impactante pairava no ar. Marina se sentou na pequena sala de espera da oficina, o cheiro do óleo e das peças de metal a rodeando como um lembrete pungente da realidade que se desenrolava ali. Aquele lugar simples, ao contrário de tudo que ela conhecia, a fazia se sentir viva,
despida das máscaras que conhecera tão bem. Cada visita se tornava uma nova redescoberta. O que antes era apenas um mecânico, agora estava se tornando algo mais profundo, mais significativo. Carlos entrou carregando um motor usado, mas ao vê-la, seu semblante mudava. Ele deixava o peso de sua luta financeira de lado, ao menos por alguns instantes. Oi, Marina, o que acha de um café? Ele tinha esse jeito de se importar, de tornar o ambiente mais leve. A risada dele, mesmo quando falava sobre problemas mecânicos, parecia um bálsamo para a alma dela. Marina hesitou, considerando a possibilidade de um momento diferente. Claro, um café soa bem. Os dois saíram juntos, e enquanto saboreavam a bebida quente, as conversas fluíam. Carlos falava sobre seus filhos, cada detalhe sobre eles despertava um brilho no olhar. Marina ouvia com atenção, sentindo um toque de saudade em seu coração, uma saudade que ela nem sabia que existia. Eu só quero que eles tenham um futuro melhor, Carlos confessou, a voz firme, mas com um leve tremor. Essa crise na oficina é complicado, você sabe? Marina sentiu sua pulsação acelerar, as palavras de Carlos ressoando. O que ela poderia fazer? Uma ideia começava a se formar em sua mente. Era um pensamento ousado, mas ao mesmo tempo, o desejo de ajudar se tornava mais forte. Nos dias que se seguiram, a frequência de Marina à oficina aumentou. Cada conversa com Carlos era como um convite para reviver sua própria vida. Ela começou a olhar para si mesma com mais atenção, percebendo a infelicidade que escorregava entre as fendas de sua vida de luxo. O sorriso de Carlos, sua autenticidade, estavam fazendo com que ela quisesse se libertar das correntes sociais. Um dia, enquanto observava Carlos trabalhar, um impulso a tomou de assalto. Carlos, e se você pudesse aumentar seus serviços, fazer marketing, algo que o destaque na concorrência? Ele voltou-se, a expressão confusa. Marina, isso requer dinheiro que eu não tenho. Eu posso ajudar. Posso fazer uma campanha na internet, divulgar sua oficina, um empurrãozinho para as pessoas conhecerem seu trabalho, disse ela, sentindo seu coração acelerar. Era um sentimento novo, um desejo de agir e mudar a trajetória de alguém que não esperava nada dela. Carlos ficou em silêncio por um momento, a incredulidade estampada em seu rosto. Você faria isso por mim? Mas... e sua imagem? Ele hesitou, preocupado com o que isso poderia significar para ela. Marina sorriu. O que isso importa se posso fazer a diferença na vida de alguém? A conexão que crescerá entre eles tornava-se inegável. Mas enquanto essa nova fase de amizade evoluía, Marina era puxada para o dilema de seus próprios valores e prioridades. E enquanto o sol se punha, projetando uma luz dourada sobre a cidade, Carlos olhou nos olhos de Marina, um misto de gratidão e preocupação. Só não quero que você se machuque. A vida pode ser complicada. Aquela frase fechava um ciclo, despertando novos questionamentos sobre aquilo que ambos poderiam realmente significar um para o outro. O relógio da parede da oficina ecoava, marcando o tempo que passava. E com essas palavras pairando no ar, a tensão crescendo, Marina se deu conta de que sua jornada estava apenas começando. O que ela realmente estava disposta a arriscar por Carlos, e principalmente o que o destino ainda guardava para eles. Os dias se passaram, e Marina estava cada vez mais envolvida com a ideia de ajudar a oficina de Carlos. As noites em claro, pensando nas estratégias de marketing e nas redes sociais, tornaram-se as novas companheiras de sua rotina. Aquele desejo de mudar a vida dele pulsava forte em seu coração, como um motor pronto para acelerar. Um sábado ensolarado, ela decidiu fazer uma visita especial. Tinha preparado um plano, algo que achava que poderia realmente fazer diferença. Ao chegar, encontrou Carlos trabalhando em um carro, os braços sujos de graxa, mas o sorriso ainda no rosto.
Ele parecia o mesmo homem caloroso de sempre, apaixonado pelo que fazia. Oi, Marina. O que traz você aqui hoje? Carlos perguntou, ajeitando uma chave de fenda. Oi, Carlos. Eu trouxe algumas ideias e, bem, um pouco de material para começar, disse ela, abrindo a bolsa e mostrando os papéis com esboços de postagens e estratégias. Carlos olhou, os olhos se arregalando de surpresa. Uau, isso é incrível! Mas, Marina, não sei se isso é viável. Não tenho experiência com publicidade. Ele parecia hesitante, as dúvidas ainda pairando entre eles. Marina sorriu. E é exatamente por isso que estou aqui. Podemos montar um plano juntos. Vamos surgir na internet como um verdadeiro destaque. Você tem um trabalho incrível, só precisa ser visto. Carlos ajudou Marina a organizar os papéis na mesa, enquanto ela falava sobre redes sociais, imagem e conteúdo. Cada palavra que saía de seus lábios parecia encher aquele espaço com uma energia nova. Durante aquela tarde, entre risos, café e ideias borbulhantes, Marina sentiu que estava não apenas ajudando Carlos, mas também se ajudando. A alegria dele resplandecia e fazia seu coração vibrar. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra de preocupação a acompanhava. E se isso não funcionasse? E se, ao tentar tirá-lo do buraco, ela acabasse se colocando em um lugar desconfortável? O que as pessoas de sua vida antiga diriam? Todas essas perguntas a rodeavam, e ela sabia que precisava enfrentar essa batalha interna. Carlos, porém, parecia captar algo do seu dilema. Marina, você está conectada a esse lugar e a mim, está claro. Mas e sua vida? Como fica isso tudo? A pergunta a pegou de surpresa. Era difícil encontrar palavras. Carlos, minha vida não é tão perfeita quanto parece. Esse mundo de riquezas, festas e máscaras me deixou vazia. Ao lado de você, sinto que tenho a chance de algo mais verdadeiro. Ele a observou, a respiração parando por um instante. O silêncio entre eles era como um convite, uma nova camada de vulnerabilidade se formando. Mas logo a preocupação voltava. Carlos não queria que ela se machucasse, e esse era um pensamento que os dois compartilhavam, mesmo que em vozes caladas. Isso não será fácil, Marina. As pessoas podem te olhar de maneira diferente. E agora você está se envolvendo em algo que pode afetar sua vida. Ele disse, com um olhar sério. O sol começava a se pôr e a luz alaranjada preenchia a oficina, enquanto a adrenalina corria nas veias de Marina. Eu não me importo. Quebrar as correntes é o que mais quero. Enquanto se olhavam, um clima carregado de emoções se estabelecia. As incertezas e esperanças pareciam dançar no ar. Naquele momento, Marina se deu conta de que estava pronta para arriscar mais do que apenas sua imagem. Ela estava disposta a um mergulho profundo em seus sentimentos. Porém, no fundo, uma questão ainda pairava em seus pensamentos. Se tudo isso desmoronasse, o que sobraria dela? O que Carlos sentiria? Este destino os uniria ou os separaria de vez? Com essas perguntas ecoando, a tarde se despedia. E o desafio da conexão começava a tomar forma, não apenas na oficina, mas dentro de suas almas. Algo estava se desenrolando, pronto para se chocar com os limites que ambos construíram ao longo de suas vidas. O que mais descobrirão nesse caminho incerto? A luz do sol havia se escondido, dando lugar a um céu estrelado e a ansiedade que fazia o coração de Marina acelerar a cada dia. Assim que ela começou a trabalhar nas ideias que apresentou a Carlos, um clima de expectativa invadia a oficina. As postagens nas redes sociais começaram a ganhar corpo e seu entusiasmo se espalhou como um incêndio controlado. Naquela semana, Marina decidiu criar uma campanha para revelar a paixão e o talento de Carlos, algo que transmitisse a autenticidade dele, o amor pelo que fazia. Ela pensava em uma série de vídeos curtos mostrando o dia a dia da oficina, a dedicação e os detalhes que tornavam cada concerto algo especial. Para ela,
O trabalho de Carlos não era apenas mecânica, era arte. Precisamos de um nome que capture isso, algo que faça as pessoas pararem para olhar, sugeriu Marina enquanto desenhava possibilidades em um bloco de notas. Carlos a observava, admirado com a energia e a determinação dela. Você está realmente levando isso a sério, não é? Carlos perguntou, um brilho nos olhos que a deixava cada vez mais animada. Mas, e se as pessoas não se interessarem? Se não for o que elas esperam? A insegurança dele ressoou em seu coração. Carlos, isso é exatamente o que precisamos. As pessoas precisam sentir quem você é, o que você ama fazer. A autenticidade é a chave, respondeu ela, com uma confiança que soava quase como um mantra. Com o tempo, o ambiente da oficina começou a mudar. O cheiro de graxa e óleo se misturava com a sensação de esperança que começava a tomar conta do lugar. Carlos começou a interagir com os clientes de maneiras novas, compartilhando histórias enquanto trabalhava nos carros. Era como se aos poucos ele estivesse se permitindo reaprender a amar aquilo que fazia, reavivando a centelha que por algum tempo havia estado adormecida. E aquele sábado, em particular, foi especial. Marina havia preparado uma surpresa, um evento de dia de portas abertas, onde as pessoas da vizinhança poderiam conhecer a oficina e o trabalho de Carlos. O convite tinha sido distribuído nas redes sociais, e agora ela estava ansiosa para ver se alguém apareceria. Com os nervos à flor da pele, Marina arrumava as últimas coisas. Os balões coloridos flutuavam perto do teto, e uma bandeira que dizia "Bem-vindos" estava pendurada na entrada. Carlos, por sua vez, dava os últimos retoques em um carro exposto, dedicando-se a cada detalhe como se aquilo fosse a corrida mais importante de sua vida. "O que você acha? Acredita que alguém vai vir?" Marina perguntou, um sorriso nervoso nos lábios. "Só há uma maneira de saber", ele respondeu piscando. E nesse momento, algo no olhar dele a fez se sentir um pouco mais corajosa. Ela estava tão focada nele que nem percebeu o grupo de pessoas começando a se formar do lado de fora. Quando a primeira família entrou, seu coração disparou. A emoção no rosto de Carlos, ao mostrar seu trabalho, era contagiante. Ele falava com paixão, e Marina teve certeza de que isso era apenas o começo. À medida que mais visitantes chegavam, ela se sentia como se uma nova história estivesse sendo escrita, uma onde eles estavam juntos, lado a lado, nesse caminho. Mas no fundo de sua mente, uma nova dúvida crescia. E se o sucesso disso tudo mudasse, Carlos? E se ele não precisasse dela mais? Ou se a fama fosse um veneno ao invés de um remédio? E mais importante, como elas se sentiriam um com o outro quando os holofotes se apagassem? Enquanto a noite se acendia com conversas e risos, Marina percebeu que o que estava em jogo não era apenas a oficina dele, mas o que aquilo significava para seus corações. E assim, um novo capítulo começava a se revelar, com questões ainda por responder. O que aconteceria quando a poeira assentasse e as luzes da fama começassem a brilhar intensamente? O evento no dia de portas abertas era um sucesso inesperado. Carlos, embora tomado pela ansiedade inicial, estava radiante. Seu sorriso era largo, quase cativante. Cada pessoa que entrava parecia trazer um novo sopro de vida para a oficina. E por um momento, as dúvidas de Marina se dissiparam na alegria coletiva. "Olha, aquela é a Lúcia. Ela sempre me elogiou quando eu consertava o carro dela." Carlos comentou animado, enquanto acenava para a mulher que, confusa, parecia mais interessada nas oficinas do que no carro. Marina sentiu sua ansiedade se transformar num prazer genuíno. Ela observava cada movimento dele com admiração, como se assistisse a um artista em plena performance. "A energia aqui é incrível!" ela disse a um grupo de jovens que se aproximava, tentando captar cada palavra que saía da boca de Carlos. "Vocês vão ver o que ele é capaz de fazer."
Mas enquanto a empolgação crescia, uma nuvem de preocupação pairava sobre Marina. A habilidade que Carlos demonstrava para encantar aqueles estrangeiros em sua oficina era magnífica, mas ela se perguntava como seria quando a maré mudasse. E se, em vez de um lar, a oficina se tornasse apenas mais um local de trabalho em massa. "Marina, vem aqui!" Carlos gritou, gesticulando para que ela se aproximasse. Ele havia colocado uma criança em um carro que estava exposto, ajudando-a a girar o volante enquanto fazia sons de motor. A risada dela ecoou pela oficina e, com isso, o coração de Marina saltou. Era aquele Carlos que ela sempre quis ver. Leve, feliz, espalhando alegria. "Só falta você aparecer mais nos vídeos, hein?" Ele provocou, piscando para ela. Aquelas palavras acariciaram o coração dela. Naquele instante, ela se sentiu parte de algo maior. Juntos, eles eram mais do que apenas mecânico e ajudante. Eram uma equipe, uma dupla que abraçava o mundo com sorriso e calor. Mas ao final do dia, quando a poeira começava a assentar e os últimos visitantes se despediam, uma sombra de preocupação tomou conta novamente. Ao ver todos aqueles rostos se iluminando com a esperança, Marina não conseguiu evitar um pensamento. O que acontecera com o Carlos que ela conhecia? O homem que se trancava em seu silêncio, que não sabia lidar com o próprio talento. O que se tornaria dele agora? As mudanças poderiam ser uma bênção ou um fardo. "Como você se sente agora que tudo isso aconteceu?" Marina questionou, os olhos fixos nele, enquanto a música suave que vinha da vitrola à beira da oficina criava uma atmosfera nostálgica. "Eu estou diferente. É difícil descrever." Carlos respondeu com um olhar distante. "Sabe, eu sempre soube que tinha algo guardado dentro de mim. Mas agora, depois de ver a alegria nas pessoas, sinto que sou parte de algo mais. Como se tudo o que eu fizesse pudesse impactar verdadeiramente a vida delas." Marina prendeu a respiração. O eco daquela frase a atingiu diretamente. O que aconteceria se a sede de reconhecimento de Carlos se tornasse mais forte que o amor que ele sentia pelo concerto de carros e pela conexão genuína com as pessoas? "O que vamos fazer sobre isso?" ela disse, a voz suave, mas perfeitamente consciente dos desafios diante de eles. Carlos a encarou. "Precisamos encontrar um equilíbrio, Marina. Um ponto de interseção entre o que sou e o que quero me tornar. Um novo desafio, um novo caminho. Elas precisavam descobrir onde aquele equilíbrio se esconderia antes que a fama pudesse desvirtuar tudo novamente. Naquela noite, ao fechar a oficina, uma nova promessa era feita entre eles. Nunca se perderiam de vista, independentemente da velocidade em que a vida os levasse. Mas a pergunta persistia no ar. Conseguirão eles manter a essência do que eram enquanto navegavam pelas águas turbulentas da fama? O sol ainda não havia nascido quando Marina acordou, a mente agitada pelas perguntas que dançavam sem descanso. Ela se sentou na cama. Os pensamentos em Carlos não a deixavam em paz. O brilho que ele havia encontrado nos últimos dias era contagiante. Mas ela se perguntou como isso afetaria o homem que amava, aquele que muitas vezes se escondia atrás de um sorriso tímido. O dia na oficina prometia ser intenso, com as repercussões do dia de portas abertas, propensas a atingir novas alturas. A notícia do evento tinha se espalhado como fogo em palha seca. E a curiosidade dos clientes e potenciais investidores estava em um apogeu que nem Marina poderia prever. Ao chegar à oficina, o mundo estava pulsante. Carlos já estava lá, seu entusiasmo irradiava como a luz do dia. Ele conversava animadamente com um grupo novo de interessados, gesticulando, explicando, quase dançando ao redor dos carros. Mas, ao olhar de perto, Marina percebia que havia algo diferente em sua postura. Ele parecia mais do que um mecânico. Era um homem em ascensão, quase como uma estrela em um palco luminoso. "Marina, olha isso!"
Carlos chamou, como se pudesse ler seus pensamentos. Ele tinha feito algumas melhorias em um carro antigo, deixando-o reluzente e moderno. O pessoal adorou. Vamos fazer uma demonstração ao vivo. Era como se o pilar que sustentava a essência de Carlos estivesse se transformando. E enquanto um sorriso se formava no rosto dele, Marina sentiu um aperto no coração. E nós? O que seremos com tudo isso? Os visitantes entraram, os comentários se multiplicaram e a atmosfera tornou-se elétrica. Depois de um tempo, um empresário bem-sucedido se aproximou. Ele era conhecido na cidade e, ao ouvir sobre a oficina, tinha planos ambiciosos que poderiam levar Carlos a um caminho de fama e riqueza. Já pensou em uma linha de produtos? Você tem uma habilidade impressionante e eu tenho contatos. Marina ficou paralisada observando Carlos. Ele parecia lisonjeado, mas a centelha de insegurança nos olhos dele a avisava. Carlos, você tem certeza de que isso é o que quer? Ela perguntou, num sussurro preocupado, enquanto esperava que a conversa terminasse. Marina, você não entende. Pense em tudo que podemos atingir. Olhe para eles. Ele se referia ao público que se amontoava, intrigado com o potencial que havia se revelado. Mas as palavras dele soaram altissonantes e vazias para ela. E se formos uma moda passageira? E se a pressão nos levar a esquecer quem somos? Indagou, tentando conter a crescente tempestade de emoções que se formava dentro dela. Luiz, o empresário, fez uma pausa. Ei, se você não quiser, não há pressão, ele disse. Mas veja, o que você está fazendo é especial e pode impactar muitas vidas. Isso não é algo pequeno. Marina observou Carlos. Ele estava em um dilema. As promessas do sucesso ou a segurança da simplicidade que sempre foram os fundamentos de sua paixão. E ao perceber a mudança no semblante dele, seu coração doeu. O que realmente importava ali? Criar um legado ou manter a simplicidade do amor pelo que faz? No final do dia, uma sombra densa de ansiedade se instalou entre os dois. Marina se sentia minimizada, como se fosse apenas uma espectadora na vida de Carlos. Estamos nos aproximando de algo incrível, mas e se isso nos levar a um lugar onde não queremos estar? Ela se questionou. Carlos, por sua vez, também lutava com seu papel. Até onde iria essa busca por reconhecimento? A cada sorriso e aplauso, ele se sentia mais perdido. Quando a noite chegou, ele se virou para Marina, um brilho nos olhos, mas cheio de confusão. O que você acha que devemos fazer agora, Marina? E nas palavras que pairavam no ar, a questão relevante se ergueu. Quando é que o sonho começa a ofuscar o amor verdadeiro? O que não contaram a Carlos era que, às vezes, a fama e o amor podem andar muito próximos de uma faca afiada, cortando em direções imprevisíveis. Carlos olhou nos olhos de Marina, buscando uma resposta que parecia escapar de suas mãos. Ele sentia o calor das promessas ao seu redor, mas o frio da incerteza ainda o atingia. Eu só quero fazer o que amo, ele murmurou, quase como uma oração. Marina respirou fundo, tentando entender o que estava acontecendo dentro dele. O brilho que ela via nos olhos de Carlos também era uma fagulha de algo que a assustava. O medo de perder a essência dele, de vê-lo se entregar a um mundo onde a autenticidade não tinha lugar, era um peso que não a deixava em paz. Ela conhecia o coração apaixonado de Carlos, mas agora parecia que o sucesso poderia tirar dele a verdade que o tornava tão especial. A noite se arrastou e a oficina, com suas luzes piscando, se transformou em um novo cenário. Um palco para o futuro de Carlos que não dizia respeito apenas a ele. Marina decidiu que precisava agir. Carlos, vamos dar um passeio, sugeriu com um toque de firmeza na voz. Ele hesitou, mas finalmente concordou, percebendo que a conversa não poderia ser adiada. Enquanto andavam, a brisa fresca da noite trouxe um alívio momentâneo.
Ao olharem para o céu estrelado, Carlos se deixou levar por uma nostalgia, recordando os primeiros dias na oficina, quando tudo era simples e puro. Lembra quando começamos? Nem sonhávamos com investidores ou fama, ele disse, com uma leveza na voz que fez Marina sorrir. Sim, eu lembro, respondeu, plenamente consciente de que aqueles momentos eram pegos entre as teias das novas ambições. Mas agora era diferente. A sensação de que algo estava prestes a mudar trazia um novo peso. Você está mudando, Carlos, e eu não sei se é para melhor, disse Marina, evitando a dor que transparecia em sua voz. Eu quero que você brilhe, mas não às custas de quem você realmente é. O que você quer de verdade? Carlos parou. A pergunta dela o atingiu como um raio. Ele buscava o reconhecimento, o aplauso, a afirmação de que suas habilidades eram válidas. Mas, no fundo, tinha uma parte que carinhosamente se lembrava de trabalhar por amor e pela alegria de criar. Não sei se tudo isso é o que eu realmente quero. As palavras saíram como um sussurro, quase perdido no vento. Então vamos redescobrir isso juntos. Podemos tentar, mas sem pressão. Que tal se começássemos a pensar nas coisas que nos fizeram felizes antes? Sugeriu Marina, cheia de esperança. A ideia de se reconectar com suas raízes parecia atraente, como se iluminasse um caminho que eles haviam esquecido. Mas enquanto Carlos olhava para ela, algo mudou na expressão dele. Ele tinha uma ideia, uma centelha de inspiração que poderia mudar tudo. E se nós fizermos algo juntos? Um projeto que combine nossa paixão e tudo o que aprendemos, ele disse, o entusiasmo começando a brotar novamente. Era um desafio, mas e se fossem mais do que apenas mecânico e investidor, mas uma dupla de criadores? Marina hesitou. Aquilo era um passo em direção ao que ela sempre quis, mas também poderia significar riscos, um caminho à mercê do reconhecimento que ela tanto temia. Mas estamos dispostos a abrir mão da segurança para nos arriscarmos? Questionou, a insegurança em sua voz, evidenciando a gravidade do que estava em jogo. Carlos olhou para o horizonte como se a resposta estivesse lá, escondida nas estrelas. Uma onda de emoções passou entre eles. Havia esperança e medo misturados, mas a conexão estava viva. Podemos descobrir isso juntos, Marina. Vamos juntos, mas sempre com o coração aberto. E assim, com um peso leve no coração, foram caminhando de volta, mas não sabiam que o retorno à oficina os aguardava não só com a promessa de um futuro incerto, mas também com uma revelação que poderia mudar tudo. No fundo, Carlos sentia que poderia alcançar o que sempre sonhou, mas a pergunta flutuava. Estaria o sucesso pronto para aceitar a essência dele? A porta da oficina se abriu e um cheiro familiar de óleo e metal invadiu o ar. Carlos e Marina entraram, as luzes ainda piscando, como se estivessem antecipando a ideia que começava a se formar ali dentro. O espaço estava carregado de possibilidades, e a emoção pulsava entre eles como uma sinfonia. Uma velha mesa cheia de ferramentas fez com que Carlos se sentisse nostálgico. Olha isso, tudo aqui me lembra de quando éramos apenas apaixonados por carro, sem preocupações, ele disse, passando os dedos pelas ferramentas que tinham mais histórias do que muitos poderiam imaginar. Marina o observou, vendo-o se reconectar com sua essência. E se focássemos em um projeto que homenageasse isso? Algo que resgatasse não somente a paixão, mas também o que nos uniu, sugeriu Marina, com os olhos brilhando. Ela estava começando a ver a ideia com clareza. Não era apenas sobre carros ou mecânica, era sobre a essência pura da criação. Talvez algo que mostre a beleza de um carro clássico, uma restauração que vai além da estética. Podemos contar a história de cada modelo, cada peça. Carlos respondeu, a animação crescendo em sua voz. Ele olhou nos olhos de Marina, cada vez mais convencido. Um projeto que mostre que o verdadeiro valor está na autenticidade.
Mas no fundo, uma vozinha preocupante sussurrava: e se as nossas vozes não chegarem a ninguém? E se mesmo assim as pessoas só valorizarem o superficial, o status? Marina pensou. Mas o calor da presença dele era contagiante. Tornando-se um imã, atraía suas inseguranças enquanto ela resgatava um pouco da coragem que parecia ter desaparecido. Decidiram aquela noite que iriam trabalhar naquele projeto juntos. Trabalho voluntário, com um fracasso potencial, mas ao mesmo tempo com a possibilidade de uma linha de chegada que reuniria tudo o que amavam. À medida que trocavam ideias, a química entre eles crescia e cada sorriso, cada gargalhada trazia um sopro de esperança. A manhã seguinte chegou e a oficina estava repleta de ferramentas, planos e uma energia nova. Carlos começou a pegar os carros clássicos que estavam parados há mais tempo do que ele gostaria de lembrar. Marina, de forma concentrada, começou a organizar tudo. Cada carro se tornava um novo capítulo de uma história que eles estavam prestes a escrever. Quando começaram a trabalhar o emblema de um dos primeiros carros com a inscrição da oficina, a luz do sol batendo nos metais trouxe um brilho especial. Eles estavam mergulhados em um universo só deles. As conversas se transformavam em risadas e as horas pareciam voar. No entanto, algo estava pairando no ar, uma expectativa crescente. Enquanto Carlos soldava um pedaço de metal, um barulho estrondoso veio do fundo da oficina. Uma velha porta se abriu abruptamente, revelando um homem de rosto familiar, mas que estava coberto de mistério. Era Pedro, um investidor que Carlos conhecia de outros tempos e que tinha fama de descobrir novos talentos. Eu estava ouvindo sobre o que vocês estão fazendo aqui e tenho algumas propostas que podem mudar o jogo de vocês, disse Pedro, seus olhos brilhando com uma ambição que pairava no ar. Carlos e Marina trocaram olhares nervosos. O que era um sonho verdadeiro poderia se transformar em uma armadilha dourada. Seria Pedro a chave para realizar o que sempre desejaram ou apenas um novo laço que poderia aprisionar suas essências? As dúvidas começaram a surgir e os dois precisavam decidir rapidamente. Estamos prontos para saber o que vem a seguir, Carlos pensou enquanto o coração batia forte. As tensões emocionais cresceram e as respostas que buscavam estavam prestes a ser reveladas. Afinal, o que estava verdadeiramente em jogo? A atmosfera na oficina mudou. O mesmo lugar que antes transbordava de esperança, agora se tornava um campo de batalha emocional. A presença de Pedro pairava como um espectro, uma sombra do passado que fez Carlos sentir um frio na espinha. Vocês têm talento, isso é inegável. Posso levá-los a lugares onde suas ideias realmente brilharão. Um público que valoriza a autenticidade, continuou Pedro, os olhos fixos em Marina, como se quisesse despertá-la para uma realidade que ela ainda não percebera. Marina sentiu um impulso de dúvida. Poderia confiar em alguém que conheceu apenas como investidor? E seu sonho de um projeto genuíno seria diluído numa proposta que cheirava a tráfico de ideias? E o preço disso? Perguntou Carlos com a voz firme, mas a inquietação estampada nos olhos. Ele sabia que qualquer promessas podem vir acompanhadas de amarras. Sim, sempre há um preço, respondeu Pedro sorrindo, mas dessa vez a expressão parecia um pouco mais sombria. A primeira coisa que eu preciso é que deixem de lado a ideia de um trabalho só para o coração e comecem a pensar em termos de mercado. Precisamos moldar o projeto para que todos possam se interessar. Marina cruzou os braços, sentindo uma onda de frustração. E perder a essência? O que fazer com a verdadeira história que queremos contar? Você não entende? Isso não se trata apenas de carros. É sobre quem somos, o que nos move. E se levar a sua história a um nível que vocês nem imaginam? É isso que as pessoas querem, Marina. E vocês têm a chance de serem reconhecidos. Pense nisso.
insistiu Pedro, agora inclinando-se levemente na direção deles, como que tentando conquistar sua confiança. Carlos olhou para Marina, a batalha se refletindo em suas expressões. O sonho do Restauração poderia ser um grande produto, uma forma de sucesso. Mas a dúvida persistia. A autenticidade, o que realmente importava, estava em risco. E se entregássemos isso nas mãos erradas? Ele pensou. Ei, vamos pensar nisso com calma. Precisamos de um tempo, disse Carlos, tentando apaziguar o clima. Pedro balançou a cabeça, sem se sentir intimidado. Claro, mas não esperem muito. O tempo é dinheiro e assim que decidirem, as oportunidades podem se esvair. Ele se virou rapidamente e saiu, deixando atrás de si um ar de desafio. Um jogo em que o tempo era implacável. Marina soltou um suspiro profundo, a pressão se dissipando um pouco. Carlos, o que vamos fazer? Eu não quero que tudo isso caia em uma armadilha. Ele parece ter boas intenções, mas é difícil confiar. A voz dela tremia, e a ansiedade era palpável. Temos que desenvolver nossa ideia, nosso compromisso com a história que queremos contar, sem perder o que somos. Mas não podemos descartar o que Pedro nos ofereceu. Precisamos ser espertos. Carlos respirou fundo, sentindo seu coração acelerado. Cada palavra parecia um passo mais em direção a uma decisão que poderia mudar suas vidas. Marina respondeu, sentindo uma onda de alívio misturada a uma nova força. Se formos decididos, talvez consigamos transformar essa proposta em algo que se alinhe com nossa vontade. Não vamos nos deixar enredar, mas a verdade é que essa chance pode ser única. As horas passaram, e quando a noite finalmente se instalou, os dois ainda estavam ali, na oficina, discutindo, rindo, duelando com suas próprias incertezas. Olhando um para o outro, suas mãos se entrelaçaram por um momento. A conexão que existia entre eles era mais forte do que qualquer impulso vindo de fora. Entretanto, as vozes de insegurança continuavam sussurrando. E se de repente algo pior acontecesse? Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam no céu, a dúvida não se dissipava. Como transformar o sonho em realidade sem perder o que era mais importante? Marina olhou pela janela, imaginando um futuro ainda nebuloso, mas cheio de potencial. E se a decisão a ser tomada ali fosse apenas o começo de uma jornada mais intensa? O eco da porta se fechando ainda soava em suas cabeças. Carlos, e se as coisas ficarem piores ao invés de melhores? O que nós realmente almejamos? As perguntas ecoavam. Um novo caminho estava prestes a ser traçado. O que será que o destino reservara para eles agora? As semanas se passaram, e o clima dentro da oficina de Carlos e Marina estava repleto de emoção e expectativa. A dúvida que antes pairava sobre eles agora se tornara um combustível. O estalar das ferramentas e o tilintar do metal formavam uma melodia que ecoava seus desejos. Eles estavam decididos a embarcar na jornada de transformar seu sonho em um projeto real. Um projeto que falasse com o coração, mas que também tivesse potencial para conquistar novos públicos. Marina e Carlos começaram a trabalhar arduamente na elaboração de um vídeo que mostrasse a essência da oficina. O foco estava nos carros clássicos e nas histórias emocionais que cada um deles carregava. Era uma sala repleta de possibilidades. Como numa dança, as ideias fluíam de suas bocas e as risadas compartilhadas tornavam o ambiente leve, mesmo quando as tensões apareciam. Olha, esse carro aqui foi o primeiro que consertei com meu pai, Carlos disse enquanto limpava uma lataria antiga que brilhava sob a luz forte. Esse carro tem uma história, ele é uma parte de mim. Marina sorriu, admirando a forma como ele falava. Sua paixão emanava como um farol.
E isso é exatamente o que queremos mostrar. As pessoas precisam ver isso. O amor pelo que fazemos, as memórias que criamos, não é só sobre consertar carros, é sobre fazer parte da vida de alguém. O entusiasmo deles era contagiante. Começaram a gravar, capturando cada movimento, cada sorriso, cada momento nostálgico. E aos poucos o projeto ganhou vida. As filmagens foram entrelaçadas com narrações emocionantes que falavam sobre a paixão por carros e a conexão com a família. Com cada cena, a verdade de sua história se desnudava. Mas em meio ao progresso e à esperança, as vozes da dúvida começavam a surgir novamente. Carlos se sentia dividido entre essa nova jornada e as promessas de Pedro. Marina, e se essa campanha não der certo? E se no final não tivermos nada? Ele perguntava um tanto receoso, o peso da responsabilidade nas costas. Precisamos arriscar, Carlos. Se não der certo, pelo menos nós conseguimos fazer algo que amamos. O que importa é que estamos sendo fiéis a nós mesmos, ela dizia, transmitindo confiança. Mas por dentro, ela também lutava contra os fantasmas que sussurravam que podiam, sim, se perder no processo. O dia da grande estreia do vídeo chegou. A mistura de nervosismo e expectativa preenchia a atmosfera da oficina. Eles se prepararam para algo grande, algo que poderia mudar tudo. A ideia era simples: criar uma conexão verdadeira, não apenas com o público, mas com eles mesmos. Estamos prontos? Carlos perguntou, os olhos fixos em Marina. Prontos, e na pior das hipóteses, havemos de aprender, respondeu ela, segurando sua mão, a confiança entre os dois pulsando como um motor em alta velocidade. O vídeo foi postado nas redes sociais e o impacto foi imediato. Os comentários começaram a surgir em um fluxo rápido. Pessoas compartilhavam suas próprias histórias, lembranças de carros que haviam amado e como o trabalho de Carlos ressoava com suas vidas. A conexão emocional estava ali, viva e pulsante, como eles sonharam. Diante daquele sucesso, um novo pensamento floresceu. E se Pedro ainda fosse uma opção? Carlos, ao receber mensagens de admiradores, sentiu sua autoestima subir. E o desejo de reconhecimento crescia. O empresário começou a parecer menos ameaçador e mais como uma oportunidade. Numa noite iluminada por estrelas, enquanto assistiam às reações ao vídeo, Marina rompeu o silêncio. Carlos, e quanto a Pedro? O que você sente? Acha que deveríamos dar uma chance? Carlos suspirou, a dúvida pesando em sua mente. Não quero perder o que temos, Marina. Essa autenticidade que encontramos, não posso deixar que ela se desvaneça por conta de uma promessa de sucesso. Mas, ao mesmo tempo, isso poderia nos ajudar a alcançar mais pessoas, não é? O dilema estava ali, pulsando intensamente entre eles. As expectativas, a autenticidade, o medo de se perder. Mas, nesse momento, algo inusitado aconteceu. Um telefonema. Era Pedro, já sabendo do sucesso do vídeo e com uma proposta que parecia ainda mais tentadora. Enquanto Carlos respondia, Marina sentiu a esperança e o medo se entrelaçando. A conversa se desenrolava e as promessas soavam irresistíveis. Mas, no fundo, ela aguardava, desejando que a essência deles permanecesse intacta, independente do caminho escolhido. Ao desligar o telefone, Carlos olhou nos olhos de Marina, a emoção cravada em seu olhar. Eu realmente não sei o que fazer. No fundo, gostaria de seguir deixando essa verdade fluir sem amarras. Mas e se esse sonho, assim, não se tornar real? Precisamos conversar e decidir juntos. O importante não é só aceitar o que vem de fora, mas também o que vem dentro do nosso coração, sugeriu Marina, percebendo que antes de qualquer decisão era fundamental alinhar suas aspirações. Após horas de conversa e reflexão, ambos estavam prontos para escolher. O dia amanheceu e, com ele, um sol radiante que parecia oferecer novos começos. Decidiram que iriam explorar a proposta de Pedro, mas com um trato.
Manteriam sempre a prioridade nas histórias que desejavam contar e a razão pela qual amavam fazer o que faziam. Essa nova parceria poderia ser a ponte entre o sonho e a realidade. E assim, com o coração em paz, Marina e Carlos se reuniram com Pedro, preparados para um futuro que deveria ser construído do seu jeito. A essência deles floresceu ali, sob as luzes da oficina que sempre os uniu, irremediavelmente ligados por aquilo que realmente importava, a paixão e a autenticidade. No fundo, sabiam que juntos poderiam alcançar o que sonhavam, mas sempre mantendo seu compromisso com a verdade. E ao olharem um nos olhos do outro, um sorriso compartilhado era o sinal de que estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que viesse. Esse era apenas o começo de uma nova jornada, onde o amor e a paixão continuariam guiando seus passos e escolhas. Afinal, na vida, o verdadeiro sucesso era e sempre seria a conexão genuína que encontraram um no outro. E você que está assistindo chegou até aqui, não é? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a conhecer estas histórias. Comente suas reações e teorias sobre o final. Adoramos ler seus comentários e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Juntos, façamos essa comunidade crescer.